O nosso desafio agora é essa transição, né? Tá. Da reforma antiga, né? Não a reforma do modelo antigo com o modelo novo, né? E isso hoje passa por comissões, passa por uma série de ações, onde entra o nosso papel de tentar amenizar. Eu sempre brinco, né, que as coisas mais certas no mundo é a morte e os impostos, não tem como a gente fugir. Fala, galera! Mais um videocast da Coluna Minuto Varejo entra no ar, com apoio da Federação Varejista do Rio Grande do Sul e CDL Metropolitana, e um programa que eu estou fazendo em Gramado, não me invejem, durante a segunda convenção estadual lojista, que reúne aí mais de 500 pessoas, lojistas de todo o Rio Grande do Sul, convidados, palestrantes do Brasil, pautando os temas que a gente vai trazer para esse programa aqui. Estão aqui meus convidados, eu quero que cada um deles se apresente. Vamos ser bairrista aqui. Começa pelo gaúcho que está aqui, né? Pelo menos de entidade. Eu sou Ivonei Pionera, estou hoje presidente da Federação Varejista do Estado do Rio Grande do Sul e minha cidade e minha CDL mãe é Caxias do Sul. Legal. Eu sou Roque Pelizaro Júnior, sou CEO e Chairman do SPC Brasil. É hoje a maior operação do país e o único birô de crédito 100% brasileiro. Ok, obrigado pelo convite. É uma honra participar desse podcast. Eu sou José César da Costa, presidente da CNDL, da Confederação Nacional de Agentes Lojistas, com sede em Brasília, na qual, né, temos aqui a nossa FCDL, vamos falar FCDL, posso falar FCDL, né, do Rio Grande do Sul, na presidente do Ivonei, e também hoje somos membros da UNEX, que é a União Nacional das Entidades de Comércio e Serviço, que une 8 entidades nacionais que representam o varejo. Aproveitando, já que tu é da nacional, a mãe de todas, qual é o tamanho? O que vocês movimentam? O número de empresas? A gente consegue dar só para situar a galera aí, para entender o peso que a gente está tendo aqui nesse programa que a gente está fazendo? Hoje nós somos a principal entidade que representa o varejo no Brasil, a CNDL. Nós estamos em 2.000 municípios, né, são 2.000 CDLs. Temos também federações nos 27 estados do país. Nós temos hoje mais de 500 mil empresas associadas, né, de livre adesão. Tá? Não recebemos nenhum recurso público, a não ser em eventos, né, como patrocínio, como o Sebrae também. E nós temos hoje mais de 1 milhão de pontos de venda. Né? Nós temos 500 mil associados e são mais de 1,2 pontos de venda em todo o Brasil. Nós trabalhamos hoje também, como eu já disse, né, junto com a UNEX, que é a União Nacional das Entidades de Comércio e Serviço, na qual nós temos 8 entidades que estão junto conosco, na qual já fui presidente e hoje sou financeiro. E essas 8 entidades hoje, ela abraça, né, a Associação Brasileira de Supermercados, a ABRA, a Associação Brasileira de Atacado, a ABAD, a Associação Brasileira de Automação Comercial, que é a FRAC. Nós temos a Brasel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Serviço. Nós temos também as associações comerciais, CACB, de todo o Brasil, a GS1, que mexe com o Código de Barra. Temos me lembrar que são tantas entidades, a ANAMAC, Associação Brasileira de Materiais de Construção. E a CNDL. É a economia brasileira, né, que lida com... E como é que está essa economia brasileira para o varejo aí? Não sei quem é que... Vamos ser otimistas, pessimistas para 2025? Em economia não existe otimismo nem pessimismo, existe realidade, né? Tem o negativo e o positivo, né? Mais ou menos isso. Por quê? Porque a situação que o Brasil vive hoje é uma situação muito difícil na área econômica, por um fator preponderante que é a nossa inflação. Nossa inflação, ela não tem subido demais, mas está ficando estável num patamar alto por muito tempo. A gente chama de inflação resiliente. É como uma febre numa criança. Você está dando remédio, mas a febre continua lá. E a gente não ataca a origem da febre. Está atacando o sintoma, e isso é muito perigoso. É uma situação em que o paciente está tomando remédio, que é amargo, que é a taxa de juros, e, por outro lado, ele tinha que fazer uma dieta, né? Só que a dieta você não está fazendo. O governo não está fazendo a parte dele de contenção de gasto. E aí você tem que aumentar a dose do remédio, e esse remédio, além de amargo, começa a dar problemas de efeitos colaterais. E a gente está vendo isso no investimento no Brasil. O Brasil parou de investir já faz bastante tempo. E o malefício que isso causa não é no curto prazo,
é no médio e longo prazo. Por quê? Porque eu vou ter necessidade de utilizar esse investimento, seja direto das empresas, seja em infraestrutura, no médio e longo prazo. Então, esse é um risco. E aí? Qual é a leitura? Quando a gente fala de CNDL... Porque é uma galera, aí 1 milhão de pontos entre restaurante, atacado, varejo lá de produto que está... A gente está falando de 70% do PIB, comércio e serviço, na qual nós estamos juntos com o MEC, né? Onde também a gente fala de 70% da geração de emprego, de renda, de impostos. Então, é um desafio muito grande para a gente nesse momento onde a cultura de comprar e vender muda, a experiência muda, entra a tecnologia, entra as IAs, entra o comércio remoto, e isso nos faz refletir e pensar. Vocês foram muito felizes no tema da convenção, nós temos que realmente reinventar, nós temos que entender e mostrar para todos que estão aqui hoje que é necessário mudanças rápidas, mudanças de culturais. Nós estamos falando de uma entidade que já tem 70 anos de história, contando com a SPC, a CNDL fez 65, que ela veio depois da CDL, mas é muito importante hoje esse aculturamento hoje, e as palestras hoje, Ivonei, encaixam perfeitamente dentro do que a gente precisa, dentro dessa mudança, que ela é muito rápida, a gente não pode esperar. Eu percebo que muitas pessoas não dispersaram ainda para o que está acontecendo. Quando a gente fala que o comércio está ruim, ele está ruim para o pequeno e para o micro, pela gente pensa, etc. Mas se você for olhar hoje, a Shopping, essas empresas que estão vendendo pela internet, elas estão realmente vendendo, superando a cada dia, crescendo. A Amazon está chegando aí no planeta todo. Então, é um processo que exige, Roque, uma ação muito rápida. A gente, como presidente de cidade, no nosso passado, ele serve como história, mas não serve como presente. Outro fator importante que eu queria trazer para o nosso bate-papo aqui é a questão do tarifaço. O tarifaço... O norte-americano. Isso. Quando a gente olha o impacto dele sobre a economia brasileira, você vai ver, e hoje à tarde o Ricardo Amorim deve estar comentando isso na apresentação dele, ele fala muito bem sobre esse tema, o impacto no nosso PIB será de 0,2%, o que é pouco, muito pouco, porque muitos itens ficaram fora, a nossa dependência de exportação para os Estados Unidos já foi muito grande, hoje ela é grande, não tem mais o muito, é importante, mas... para alguns estados brasileiros, o impacto é bem diferente. Em especial, os 3 estados do Sul. O Paraná é o mais afetado dos 3. Santa Catarina e Rio Grande do Sul, você tem regiões altamente afetadas. O setor madeireiro, por exemplo, que é um setor extremamente relevante nos 3 estados do Sul. As regiões onde isso pega, o impacto é terrível. Chega a 30%, 40%. Aqui a gente tem os calçadistas. Setor calçadista. Carnes tem, Sabe? O setor de carnes. A carne, até aconteceu algo que a gente não esperava, positivamente. Tanto que o governo esperava uma queda na inflação decorrente da redução do custo da carne, que aconteceu no primeiro momento. Só que os 3 blocos produtores de carne do mundo estão em ciclo de baixa. Pela primeira, é muito raro você ter essa convergência dos 3 grandes produtores mundiais, um deles é o Brasil, está num ciclo de baixa. O que é um ciclo de baixa? Eu já bati muita matriz e agora está faltando reposição de bezerro para gerar boi gordo, E o preço da carne voltou a subir no mundo todo. E esse reflexo para o pecuarista é uma coisa boa, porque se esse ciclo agora é interrompido, eu alongo um ciclo de falta de carne por muito tempo, porque eu não reponho a matriz. Então, eu acho que o tarifaço, em especial aqui para o Rio Grande, associado com a produção industrial de máquinas, região de Caxias do Sul, calçado, região calçadista, Santa Catarina também tem uma região importante calçadista, os impactos são muito diferentes. Por isso, quando a gente fala em números nacionais, é interessante você olhar, mas a microeconomia regional, ela, num país do tamanho do Brasil, ela precisa ser analisada para a tomada de decisão do empresário na hora de formação de estoque, controle de fluxo de caixa e concessão ou tomada de crédito. Que é tudo a ver com varejo, né, Ivonei? E aí, o que vocês acham que essa galera tem que fazer imediatamente? Hoje mesmo nós estávamos conversando aí na primeira palestra do dia, onde nós falamos de entender o cliente, de entender as dores
né, de cada um. O presidente Roque agora coloca essa questão, né, das dores da área de pecuária, né? Isso aí afeta toda a matriz de negócios. Mas a gente tem que entender que cada região vai sofrer diferente. Muitas vezes, quando a gente fala e quer entregar uma solução para um país que é um continente, ou para um estado que é do tamanho de um país, que é o caso do Rio Grande do Sul, a gente não consegue ter uma solução só. Então, qual é a atitude que nós, como empresários e empreendedores varejistas, temos que ter? Entender a realidade de onde eu estou, entender quais são as necessidades e, a partir daí, buscar soluções. Algumas coisas são óbvias. A tecnologia. Hoje, quem não usa tecnologia no seu negócio tem uma produtividade que despenca, tem uma capacidade de entrega muito menor. Quem não está ligado, né, à rede, à internet, sofre por demais porque muitas vezes não é nem encontrado como serviço ou como varejo. Ele precisa estar lá e ter uma presença forte. Algumas vezes queremos brigar com essas grandes empresas que estão crescendo no nosso mercado. Eu vejo muitas vezes o lojista para mim, Pioneer, mas lá na minha cidade agora tem essas plataformas mundiais, a Shopee, a tal plataforma, outra plataforma, Amazon. E aí, como é que eu faço? Eu disse, tu não pode brigar com eles, porque eles são grandes. Nós temos que estar dentro deles. Nós temos que ser encontrados lá dentro, né? E muitas vezes a gente não acorda para esse simples movimento. Aí a gente tenta montar o nosso site, estar no nosso, né, em um outro ambiente querendo competir. Não. É um momento de a gente entender onde o consumidor busca a solução para as coisas deles e estar lá. Nem que seja naquele que parece nosso concorrente, que pode ser muito pelo contrário. Ele pode ser a nossa solução. Até porque eles buscam, né? Eles têm cada vez aberto mais para ter eu gosto muito de trazer para o chão de fábrica, traduzir muito. Chão de loja, vamos adaptar o nosso, programa. Nosso programa aqui. Mas é muito importante que quem está nos vendo, nos ouvindo nesse momento, entender o que é o mercado eletrônico, né? Trazer ele para o mundo físico para a gente ter aí uma contextualização. Quando você monta um site teu, você está abrindo uma loja de rua. Quando você está no marketplace, né, você está aonde? Dentro de um shopping center. O shopping custa caro para um lojista, mas ele garante o fluxo de pessoas, de compradores. E ele garante você estar num contexto de um mix muito maior e de ter um cross-sale, venda cruzada, ou up-sale, venda verticalizada, de uma maneira mais rápida e mais fácil. Vai ganhar na quantidade, mas vai perder na margem unitária. Uhum. Quando você abre um comércio de rua, gerar fluxo é muito caro. Então, você tem que estar num ponto muito bom. E existe um ditado nos Estados Unidos, a gente escuta muito lá na NRF, né, presidente César, que diz, varejo é location, location, location. Okay. É localização, localização, localização. Quando eu estou dentro de um shopping, você está num lugar que tem um fluxo enorme de pessoas. A localização mesmo ali dentro é necessária, mas menos do que na rua. Agora, você abrir uma loja, não passa ninguém, você não vai vender nada, né? E o marketplace, o comércio eletrônico, tem muito disso. Então, às vezes o pequeno, mas eu não vou ter margem, mas vai ganhar volume. Esse é um detalhe importante, eu acho que está bem claro que... E essa mudança, né, que o Roque fala, ela mexe muito, não só com o varejo, também mexe com os imóveis, tá? Porque hoje, a cada dia, se necessita de lojas menores, né? Hoje tem uma oferta muito grande, os lugares estão caindo, já tem oferta de imóveis para todo lado, e a cada dia essas empresas também que estão hoje trabalhando, né, diretamente com o cliente de forma remota, elas não precisam mais de estar nos grandes centros, ela pode estar em qualquer lugar, em qualquer E tem bairro. A história da loja física. Qual é o papel da loja física hoje, assim, nesse processo aí que vocês estão trazendo? Exatamente. Então, a gente percebe isso, né, Roque? Sempre que a gente vai em Nova York, a gente vai percebendo lá sempre as tendências saem, né, começam primeiro, e a gente já percebia um grande número de lojas grandes, fechadas, né, aluga-se para todo lado, então isso nos preocupa bastante e é isso que a gente vem hoje, né, acho que a função nossa é essa, é mostrar para o nosso associado, sabe, Ivonei, que ele precisa de enxergar isso, ele precisa de visualizar isso aí, senão ele pode morrer. Sim, e aí a gente viu na última NRF, que nós estávamos juntos lá, a questão da hiperpersonalização. E aí o pessoal fala o que eles entendem por hiperpersonalização. É algo mágico que tu vai fazer, totalmente diferenciado em cima do produto? Não.
né? Muitas vezes, o que é hiperpersonalização, né? É a gente transformar as nossas lojas em algo que faça sentido para o nosso cliente. A questão que surgiu vários produtos, ou mesmo em lugares que são hotéis boutique, supermercado boutique. São motivos de atração no físico, aqui falando do físico, que fazem com que as pessoas vão lá para ter uma experiência diferenciada. Né? Então, todas as áreas, todos os tipos de varejo são impactados também por essa realidade. Né? Se você tem um varejo físico, busque entender o que faz sentido, porque, como o presidente José César colocou, as localizações são vitais, mas, ao mesmo tempo, as pessoas estão procurando o que elas querem em qualquer lugar, seja na internet, seja no físico, né? E para que você tenha sucesso com a loja física, você vai ter que ter um atrativo que vai além da vitrine, né? E está muito ligado à experiência, ao local, à forma com que tu recebe. E a partir daí tem o tal da IA, que é um dos temas da convenção, que também está aí, né? A gente gravou outros podcasts, videocasts sobre isso. A gente usou até definiu que é o tema sexy do momento. E tem um super projeto, né, que eu queria rapidamente, esse assunto está em outro videocast, então vocês vão poder conhecer a fundo, mas aqui eu queria que eles trouxessem, que é o CDL-IA. Que bicho é esse que está já rolando, e essa iniciativa que vocês, né, como Sistema Nacional, trouxe para o centro aí dessa adoção dessa nova tecnologia. Aqui no Rio Grande do Sul sempre as coisas começam aqui, é natural, né? Eu sou Catarina, mas eu quero dizer o seguinte, galera do Rio Grande do Sul não é fácil. Mas o rock é catarinense, mas é gaúcho. Né? É gaúcho, sempre tem uma sementinha, né? E ontem ele falava sobre isso, onde o sistema começou aqui no Rio Grande do Sul. 1955. O sistema o SPC, exatamente. Depois a gente vai entrar nessa... As também começaram aqui. E, mais uma vez, também a IA começa aqui no Rio Grande do Sul. Né? É uma iniciativa que veio provocada pelo Rio Grande do Sul. A CDL-IA. Sim, veio provocada pelo Rio Grande do Sul. Né? E a gente percebe, é claro que tudo que você coloca de novo no mercado tem resistência, mas por falta de conhecimento. Né? Porque a IA, hoje, ela veio no momento que se você liga uma televisão, de cada 10 matérias, 8 é sobre IA. Tudo é IA. A IA, ela contaminou, né, o planeta todo. Da política, a economia, a vida, a psicologia, né? E ela é que vai governar o nosso negócio, ela que vai nos ajudar, vai facilitar a nossa vida, ela que vai dar velocidade, ela que vai, né, de forma bastante simples e rápida, nos dar mais tempo para planejar e pensar em outras atividades. Então eu vejo isso como uma grande inovação. Nós somos a primeira entidade hoje, né, a ter IA própria, né, porque essa IA é nossa, ela foi criada para atender os nossos associados. Não sei se você já utilizou, mas ela tem uma coisa que ninguém tem, que são, né, os nossos consultores. Nós estamos com mais de 200 consultores e vamos continuar crescendo a cada dia, modificando, crescendo, se adaptando, porque a IA ela vai se transformar, ela vai se modificar, ela vai chegar num ponto que será muito difícil a gente falar sobre a IA de hoje. Talvez a IA daqui a 10 anos vai ser completamente diferente. Ela vai revolucionar o planeta em 10 anos, mais de 100, numa velocidade incrível. E o lojista, né, o empresário que também não entrar na IA, ela está em tudo, né, na medicina, em qualquer assunto. Né? Hoje a IA, ela para mim, ela é um produto de bolso. É a minha antiga caderneta de anotações, ela me ajuda em tudo. Então, Ivonei, eu acho que a gente, mais uma vez, acertou. Né? É claro que a gente ainda está no processo, né, inicial, de aculturamento, mas a convenção, de fato, ela vai abrir esse mercado, vai abrir a mente de todos que estão aqui hoje. Eu tenho certeza que, acho que o Rio Grande do Sul já é o estado que tem mais IA, né, dentro daquilo que já foi colocado. É isso? Sim. Fala aí, então, o que nós estamos em 25 estados, presidente, já. Com essa iniciativa. Com essa iniciativa. Dá para a gente colocar essa ideia, de repente, até na tela aqui, para mostrar. E o nosso estado do Rio Grande do Sul é o que mais aderiu até o momento, né, a esse novo momento. E qual é o grande diferencial? A gente está vendo aqui. Ó. Qual é que é o grande diferencial?
as pessoas me perguntavam desde o início, né? Eu mesmo tinha essa pergunta, mas depois, vendo todo o trabalho feito pelos criadores dessa entrega que nós estamos fazendo, que são expertises no mercado, depois assistam o podcast que foi feito, né? A gente gravou. Que gravou só sobre isso com quem criou essa CDLA conosco. Só referências. Sambatec, o João da Unicamp. Exato. Ele não existe outro produto igual. Nós temos outros concorrentes de mercado, mas eles não foram personalizados como foi preparado a CDLA. Porque esses 200 consultores não estão presentes nas outros modelos de IA que nós temos disponíveis no mercado. Você tem que construir a partir do seu conhecimento um a um. Esse trabalho, a CNDL, através da CDLA, já fez para você. Porque todos os dados e tudo que precisa para o varejo e para o serviço é algo que já está dentro do nosso DNA há 65 anos. Então, é uma IA que nasce da base, que nasce da experiência, que nasce das necessidades que nós temos. Então, a partir disso, essa IA foi criada, customizada, e você ganha um tempo enorme, porque você depois só pega aquilo que já está semi-acabado e dá a sua cara, o seu rosto, né, do seu negócio. Então, é bem importante que as pessoas testem, usem esse produto e, a partir disso daí, vão conseguir dar um salto na sua empresa. Porque a questão da IA, ela é decisiva por quê? Assim, onde que ela tem realmente feito a diferença em quem está usando? Porque tem um pouco tem a história do medo, tem a história de que é uma coisa inalcançável, um troço complexo. Pelo que eu entendi, a CDLA vem justamente, tá aqui, começa a usar dentro de várias aplicações, desde o jurídico, contábil, a parte de social media, a parte de estoque, que é o ponto né, mais assim, nevrálgico, eu acho, do negócio de varejo. Onde que ela realmente está mudando assim, a realidade? Eu fiz um teste em Erechim, né, há uns 10 dias atrás, e foi bem interessante. E nós fizemos com a nossa IA e com mais 3. Porque a pergunta era essa: por que a CDLA e não as outras? E aí peguei uma lojista de lá, uma amiga, disse assim: tens aí a listagem do teu estoque? Sim. Tu tem aí a listagem das tuas vendas? Né? Sim. E tu vai ter que fazer compras agora no final de ano? Sim. Então me dá as listagens de estoque e das tuas vendas, que ela tinha lá. Passou o arquivo, colocamos na IA, né? E coloquei assim: dentro do que tenho, dentro do que vendi e das tendências de mercado, o que devo comprar para o final de ano? Simples assim. Simples assim. Simples assim. Aí ela olhou: você vende muito bem calças pretas. Você tem em casa tantas e vendeu tantas nos últimos meses. Aconselho a compra de tantas para o final de ano. Tal calça, azul, você não precisa comprar porque nos últimos 3 meses você não vendeu nenhuma e você ainda tem 3. Mas você está com falta de calça bege e branca que com certeza, pela moda nesse verão, serão vendidas. Os preços médios desses produtos do mercado hoje estão em X valores. Então você, na hora de comprar, atente para a sua margem de lucro. Faça uma boa compra. Nossa. Em segundos. Em segundos. Será que isso é importante? Isso pode ajudar na inadimplência? Rock. A gente tem muito assunto aqui, mas a gente vai ter que fazer dar uma acelerada como a IA, assim, botar uma IA aqui. As empresas que concedem crédito, elas dosam seu apetite a risco, de acordo com a margem que cada empresa tem. Quando eu tenho uma empresa do setor financeiro, por exemplo, concedendo crédito, ele tem um tipo de apetite a risco, que a margem dele é só a margem financeira. Quando eu tenho um lojista concedendo crédito, ele associa uma margem financeira a uma margem mercantil. Tendo uma margem maior, eu tenho um apetite maior a risco. Isso faz com que eu abra e feche um pouquinho mais a torneira da minha concessão, seja mais rigoroso ou menos rigoroso. Outro dado importante da concessão de crédito para qualquer empresa é a sua capacidade de funding, de cobrir aquilo. Uhum. Porque você, em geral, vende num prazo maior do que o prazo que você compra essa mercadoria. E
ainda tem o período de estoque dessa mercadoria e a venda. Então, você tem um descasamento de fluxo de caixa. Essa capacidade de funding também regula o apetite de cada empresa, que é diferente sempre de uma para outra. O que traz inadimplência, e a inadimplência às vezes não é ruim, porque você assumir risco e perder dentro do risco que você assumiu, que você precificou, não é ruim. O problema é quando você tem uma inadimplência alta, não precificou isso dentro do teu produto e aquilo se torna prejuízo, né? Então, a IA, ela hoje ajuda aonde? Dentro das modelagens. Nós, no SPC Brasil, temos uma estrutura enorme de IA trabalhando as modelagens de score. Temos uma capacidade de customizar o score por segmento, por empresa, porque o score é gerado na região de Caxias do Sul, é muito diferente do Agreste da Paraíba, porque a economia local é absurdamente diferente. Não estou colocando juízo de valor, só estou dizendo que é diferente. E a inteligência artificial dentro disso, melhorando as modelagens, eu dou uma assertividade muito maior. E você tem ali a geração de um score. O que é o score? É uma nota. Isso é óbvio, né? Uma nota que vai de 0 a 1000. Mas ele projeta, quanto mais perto do 1000, qual a tua possibilidade de pagar aquele financiamento nos próximos 12 meses. É uma visão do teu futuro, não é uma visão do teu passado. No cadastro negativo, eu tinha uma visão se você devia ou não devia para alguém. Com o score, eu uso dados do positivo, do SCR, do mercado mobiliário, uso dados do negativo das lojas e digo, olha, tua nota é uma nota 850. Você tem uma altíssima possibilidade de pagar nos próximos 12 meses. Isso pode mudar na metade do caminho? Pode, e muda. Por quê? Se você trabalha na construção civil e a construção civil vai de ponta, tem uma crise, teu score vai cair independente de quem você é. Porque você tem uma chance de perder o emprego e não pagar a conta. Né? Quando o pessoal da área atingida, por exemplo, pelas cheias, os birôs se reuniram, chamamos o governo do Rio Grande do Sul, na época, a pedido da federação, eu levei esse assunto para todos os birôs e nós chumbamos o score das pessoas e seguramos o registro de inadimplência. Por quê? Porque eu estava espelhando um desastre, não algo que é corriqueiro na vida. Sim, era fora da curva, não era uma... É como você avaliar um paciente com politraumatismo. Não é a pessoa, é um cara todo quebrado. E nós tínhamos, numa análise de score, uma ressalva, de região atingida. Por quê? Porque as pessoas já olhavam aquilo de maneira diferente. Mas foi uma forma que o setor, a indústria de birô de crédito, achou de auxiliar naquele momento. Porque as torneiras do crédito não se fecharam para as pessoas. Né? Porque o compliance dos bancos proíbe de você dar crédito quando você tem um risco muito evidente. Então, nossa Febraban entrou nessa conversa, todo mundo, e a gente ajudou isso. Mas voltando para a IA trabalha as modelagens para que ela seja muito assertiva. E sendo assertiva, ela reduz risco. O nosso problema hoje é que o Brasil está com um volume de inadimplentes altíssimo, são 72 milhões de pessoas. É recorde? É recorde na absurdo. História, nunca teve nada igual. Em relação à nossa população antes. Economicamente ativa, é um absurdo. E um volume de endividados muito alto. Qual a diferença do endividado para o inadimplente? O inadimplente já não pagou uma conta. Sim, é um endividado que não paga a conta. E o endividado, ele está com as contas em dia, só não tem mais capacidade de contrair dívida. Que é ruim para o varejo, né? É ruim para o Brasil, porque o crédito é um grande fomentador, ele traz para o dia presente um consumo que só seria futuro. Então eu ajudo a economia. Quando eu tenho muita gente que fica incapacitada de utilizar o crédito para mover a economia, eu travo essa ferramenta, que é o crédito, que é maravilhosa. E se você pegar o crescimento da relação crédito-PIB no Brasil, ela vinha muito bem, crescendo bem a relação, que ainda é muito baixa, perto de países como o Chile, por exemplo. Não precisa nem ir longe. Mas hoje ela está estabilizada, porque o brasileiro não consegue mais pegar dinheiro.
E aí, como é que a gente sai disso? Baixando taxa de Quanto isso juros. está também explicando... Pois é. É a única maneira. E quanto explica esse varejo que está... E nós temos Tá uma varejando situação, meio assim, sem ter e nós temos uma muita situação perspectiva. interessante de visão de futuro. Quando eu era pequeno, eu estudava lá geografia, eu tinha uma pirâmide etária, que era uma pirâmide. Sim. A base era O formato bem grande. era pirâmide. Era uma pirâmide, por isso o nome em português é pirâmide etária. Hoje não é mais uma pirâmide, é quase uma bolinha. Tem pouca gente embaixo, pouca gente em cima e um monte aqui no meio, é um gordinho. Está espremido. Né? Eu estou cheio de gente no meio. Teoricamente é a melhor fase de um país, porque eu tenho o maior volume da população na idade economicamente ativa. Tal da janela, né? Da janela de oportunidade de qualquer economia, que nós já perdemos. Porque não fizemos uma reforma na Previdência, isso vai impactar o nosso futuro, vai ter pouca gente embaixo, Sim, para sustentar pouca o que gente tá em no cima. meio e muita gente velho lá em cima, que são economias paradas. Que para você... E outra coisa, o Brasil cresce a população, presidente César, até 2037. Em 2037 a população para. As vendas do varejo, de qualquer economia, elas crescem de duas formas. Ou eu aumento pessoas consumindo, ou aumento a renda do que eu tenho, que o cara gaste mais. Só tem esses dois jeitos. Não existe outro. O Brasil sempre cresceu porque teve mais gente. Em 2037 não tem mais gente. Nem a IA vai salvar a gente. Não, eu preciso melhorar a situação econômica daqueles que estão aqui. Então, o nosso futuro... Melhorar a passa renda, por na verdade. melhorar a renda do brasileiro. Renda média. E a renda passa por capacidade, formação das pessoas e geração de eficiência. E aí entra a IA. Países eficientes podem pagar mais, porque a ineficiência toma um dinheiro muito grande. É como o atrito de um pneu. Quanto menor o atrito, mais o carro anda. O desperdício que a ineficiência gera faz isso. A IA vem a melhorar a eficiência. Empresas mais rentáveis empregam mais, expandem mais, porque sobra mais. Eu acho que esse é o grande mote da IA dentro da economia brasileira. Porque a gente fica muito na história do debate da gente está alta, está recorde, mas o que tu está trazendo é bem importante, acho que é legal como conteúdo, independentemente do factual, da PMC que saiu com os dados mais baixos, que é aquilo que é lição de casa, né? E vamos só dar um toquezinho de reforma tributária, só para fechar aqui, porque eu sei que o CDLA já vem com as regras do que vai mudar a partir do ano que vem, 2026. E o recado para os varejistas sobre como enfrentar essa reforma que vai mudar, e se ela é boa, assim, queria só um recadinho aí, porque eu acho que começa a preocupar, porque as pessoas estão acostumadas, todo mundo quer simplificar, né, quer um modelo melhor, ele vem com virtudes, vem com algumas questões aí que não agradaram todo mundo, e tudo bem. É difícil, né, num país com 200 milhões, tu conseguir ter unanimidade. E aí, o que dá para dizer sobre a reforma que está chegando? Qual é a maior preocupação que nós vimos ontem? Aqui nós tivemos um painel muito rico com o mestre doutor, né, Marco Sintra, e com o nosso senador, presidente da Frente Parlamentar de Comércio e Serviço no Senado, Efraim Filho, da Paraíba. E mais vários, a deputada Anne Ortiz, que estava conosco. Tiveram na convenção. E mais alguns deputados estaduais. Qual é a grande preocupação? Foi feita uma pergunta ontem. Estávamos lá em vários lojistas. Quem de vocês conhece profundamente a reforma tributária? Ninguém levantou a mão. Então, a primeira coisa é o seguinte: você tem um negócio na mão, você tem uma empresa na mão, interesse, vá buscar, vai entender o que está acontecendo. A nossa missão como liderança além de conhecer, de tentar entender, é lutar, né, para que a gente possa mudar algumas coisas. Nós temos lutado por leis complementares que possam suavizar, porque nós estamos vendo serviço e varejo pagando a conta dessa reforma, que começa agora em 26. Né? Então, assim, primeiro, informe-se, vá atrás. A federação tem buscado trazer conhecimento, como fez ontem, para as pessoas. Mas o que a gente vê verdadeiramente dessa reforma? Ela era necessária, o modelo estava vencido, né? O modelo que nós tínhamos era o segundo pior modelo do planeta para investimentos, o mais árduo, dado que foi trazido ontem pelos especialistas.
e nós precisamos fazer. Se ela não é ideal, ela é o que temos. Nós, como entidade, estamos lutando para que os efeitos dela sejam menores sobre os nossos negócios. Mas é muito importante, né, ouvir e levar essa informação a todos os varejistas, a todas as pessoas afetadas, serviço, ao povo, às pessoas que empreendem em geral. Porque a partir daí nós podemos levantar essa nossa voz em busca de solucionar os problemas que temos nos nossos negócios que serão gerados por ela. A simplificação é o grande benefício, né? Agora, alguns detalhes como não há limite para teto de imposto, ou seja, falaram em 26%, mas pode chegar a 28%, 29%, 30%, de acordo com o apetite do governo. Infelizmente, muitas vezes o legislativo propõe uma coisa e o governo vem e decide que é outra. Esse é o grande medo que nós temos. Se tivesse um teto, um limite, a gente saberia, pode chegar no máximo a tanto. Isso não está posto, não está previsto e nós dependemos do governo que assumimos. Ao mesmo tempo, dependendo da forma de governar dos países, então, e no caso do nosso governo, ano que vem vai ser muito importante quem nós vamos colocar para estar à frente do nosso país. Vai ser muito importante esse ano que vem as nossas votações, ele pode inclusive trazer de volta, porque um trabalho onde um governo olhe para dentro, e como o nosso presidente Joque falou, e pare de gastar tanto, e se preocupe mais em estruturar o país, talvez a gente consiga até baixar esse valor. Isso está provado em inúmeras ações. Aqui no Rio Grande do Sul, o ano passado foi uma luta para que nós subíssemos para 18% a nossa alíquota. Ficamos em 17%. E desde lá, viemos batendo recorde de arrecadação. Isso acontece em todos os lugares que tiveram coragem de não subir e diminuir impostos. A economia gira, né? E ao girar, ela traz riqueza. Um ponto que eu gosto, até conversava com o professor Marcos Sintra ontem, o Brasil não é só pelo tamanho a nossa complexidade. Estou falando de complexidade tributária. O Estado não sabe o que é. E quando eu digo que o Estado não sabe o que é, porque o governo federal pensa a reforma de um jeito, os estados de outro jeito, e os municípios de um outro jeito ainda. Os três são governo. Dentro do setor privado, a indústria vê a reforma do jeito dela, o comércio do jeito dele, os serviços do jeito dele e o agro do jeito dele. Qual o problema? Essa nossa reforma tributária, a indústria é o setor mais bem organizado do Brasil. Por quê? Porque ele não é tão horizontalizado. Não é, o comércio, existem milhões de lojas. Você não tem milhões de indústrias. Né? E os setores ainda, tem setor que é muito concentrado. Setor automobilístico é super concentrado. Né? Você tem o setor farmacêutico muito concentrado. Então, você não tem essa complexidade ainda dos subsetores dentro de uma atividade econômica. E isso gera outro nível de complexidade. E, ao visto, quanto mais organizado foi o setor, né, mais próximo da reforma, mais defendido ele ficou. A indústria teve uma vantagem e o serviço foi altamente impactado. E esse desequilíbrio é que me preocupa. Por quê? Porque quem paga a conta é o único cara, chama consumidor. Follow the money. No final, o preço do produto é que vai dizer Sim. como vai acontecer a cadeia. Né? Porque não é o ROC empresário que é importante. Quem é importante é o ROC consumidor, ele é o rei. Né? Porque é ele que paga todo o peso do que vem para trás. E quando o produto e o serviço lá no final ficam caros, isso gera um baita problema. E o agro, ele é o setor que, historicamente, desde que nós não tínhamos o agro que temos hoje, ele foi o setor menos tributado do Brasil. Isso fez com que ele ganhasse competitividade no mundo e representasse o que representa hoje na nossa economia. Eu chamo muito, e ontem eu falava para o Efraim, o senador Efraim Filho, ele dizia, senador, é claro que quanto menor o imposto, maior a atividade econômica. Eu perco no unitário e ganho no volume. Sim. Só que ninguém olha isso, né? Infelizmente. Então tá, mas bom, a gente avança e continua com alguns problemas, é isso? Não tem jeito. Vamos lá, mais trabalho para vocês, né?
O nosso desafio agora é essa transição, né? Tá. Da reforma antiga, né? Não a reforma do modelo antigo com o modelo novo, né? E isso hoje passa por comissões, passa por uma série de ações, aonde entra o nosso papel de tentar amenizar. Eu sempre brinco, né, que as coisas mais certas no mundo é a morte e os impostos, não tem como a gente fugir. E essa reforma ela não veio exatamente para reduzir impostos. O governo não quer reduzir. Alguns setores, igual o Roque falou, né, existe uma dança, Sim. né? Onde uns são mais tributados, outros menos tributados, mas na verdade, quando a gente fala na indústria, ela é mais concentrada, no agro também é mais concentrado, o comércio é mais pulverizado, existe centenas e centenas, né, de representações que representam o varejo. Hoje tem um setor só de bar, outro só né, o nosso pega tudo, engloba tudo, a gente não está centralizado num tipo de negócio. Um é só bar, outro é só... Os bares também tentaram se salvar, cada um tenta se salvar como um todo. A gente, como não tem um segmento, né, personalizado, a gente acaba enfrentando dificuldades. Mas o nosso grande desafio, até no momento agora, né, é a PL 0824, que envolve as entidades hoje, né? É o caso da CNDL, não só nós, como todas as outras, onde nós estamos para ser tributado em até 28%, né, sobre todos os tipos de impostos. Então, isso é um desafio Entidades nosso. sem fins lucrativos todas elas. que teriam tributação, então, a nossa né? pauta Que é mais uma emergencial batalha. é essa agora, isso passa agora numa decisão já recente para a próxima semana. Nós estamos fazendo os contatos hoje, né, até segunda-feira, para falar com o senador Eduardo Braga, que está na comissão, que está realmente na frente, né, desse parecer, para que a gente possa também tirar as entidades, né, desse tributo pesado. Mas a gente tem acompanhado dentro das possibilidades, como eu falei, a única coisa que muda é isso aí, quem vai pagar mais, quem vai pagar menos. No final, o Roque colocou muito bem, quem paga é o consumidor, né? Quem paga não é exatamente a gente, mas aquele setor fica penalizado, ele reduz o seu poder de compra, né? Então é isso, é um desafio muito grande, e reforma tributária, desde o dia que eu nasci, eu ouvia falar em reforma tributária, até que foi uma reforma, mas quem sonhou, né, em redução, esquece. Não queremos na redução. briga do rochedo contra a maré, quem se lasca é o marisco. É isso aí. Vamos pensar que talvez as coisas não sejam tão ruins, mas sim, vai ser um ano, 2026 vai ser um ano desafiador. Para aguentar coração, né? Espero que a IA também nos ajude nesse processo emocional da economia. Mas nós somos realistas, mas quando a gente traz tudo isso, mas ao mesmo tempo somos pessoas esperançosas, né? Porque senão nós não estaríamos desempenhando as funções que nós estamos desempenhando, batendo lá do dia a dia, né? A gente realmente acredita, e isso é o nosso compromisso com todos vocês, com todos os nossos associados, mas com toda a economia, né? Com o nosso Estado, o nosso país, de lutar para que as pessoas que estão aí possam entender que nós estamos atentos àquilo que pode prejudicar não só o comércio e serviço, mas a população como um todo. E somos uma voz que está ali para discutir, para cobrar, para pedir, e fazemos isso dioturnamente. Essa é a nossa missão como líderes empresariais. Legal, legal. Tem um lojista que já me falou que varejista, a raiz tem que estar sempre com o sorriso no rosto, né? Exato. Então, faz parte. Legal, super obrigada aos três. Roque, José César, Ivonei, super obrigada. Perfeito. Acho que vocês trouxeram aí o que realmente está na pauta, e a galera que está acompanhando aqui realmente está se atualizando. E a gente continua nesse assunto sempre na coluna, aqui no YouTube, no programa completo, Spotify, se você quiser ouvir. E, bom, até o próximo videocast com apoio da Federação Varejista do Rio Grande do Sul. Super obrigada. E CDL Metropolitana. Até mais. Beijo.